Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre liberalismo. Uma palavra que muitas vezes você usa até como uma ofensa na internet, né? Quando você não concorda com alguém, fala, esse é um liberal. Mas o que que é? A questão não é nem tipo, não, liberal é o cara que quer privatizar e tal. A pergunta é, o que tá lá dentro? Qual que é a base do pensamento de um liberal? Talvez você seja muito mais liberal do que você imagina. E mais, vamos falar sobre o colapso do liberalismo, que talvez esteja mais perto do que você imagina. A filosofia mais corrente no mundo hoje, a forma de pensamento, de entender o mundo, é sem dúvida alguma o liberalismo. Mas o que é o liberalismo? Bom, o liberalismo é uma filosofia que parte do princípio de que toda autoridade, que a fonte de toda autoridade, toda decisão, ela parte do indivíduo, do ser humano, do Homo sapiens como espécie, como entidade individual. Em primeiro lugar, isso quer dizer, então, que o ser humano é um ser individual, que ele é uma célula indivisível. É claro que o ser humano ele pode ser dividido em partes, você pode abrir o corpo do ser humano, tirar o estômago, o cérebro e dividir em um milhão de partes, mas enquanto entidade sociológica, ele é uma célula única, indivisível. E que dentro dele, lá dentro de nós, existe algo como que uma voz, uma chama, uma verdade que nos diz como que a gente deve agir ou como a gente não deve agir. E em segundo lugar, então, essa voz, essa possibilidade desse eu interno se manifestar, dessa verdade que existe dentro de cada um de nós, ela só pode existir dentro de um espaço de ampla liberdade. Ou seja, no fundo, nós temos a possibilidade da liberdade de escolha, de decisão. E em terceiro lugar, então, isso nos leva ao ponto de que no liberalismo só eu tenho a real possibilidade de conhecer a mim mesmo, ou seja, eu sou inacessível do lado de fora, só eu tenho a possibilidade de olhar para mim mesmo e entender o que eu quero, o que eu desejo, como eu quero que a minha vida seja, a decisão que eu quero tomar. Somente eu tenho a autonomia e a possibilidade de ter essa conversa comigo mesmo, com essa chama, com essa voz que existe lá dentro e entender o que eu quero para minha própria vida. E na soma dessas coisas nos leva ao conceito básico que dá o nome do liberalismo, que é a ideia de liberdade, de que não há nada mais importante para o ser humano do que ele ser livre. Mas é claro, tudo isso parece um papo meio teórico, meio filosófico. Como é que isso se dá na prática? Como é que essa perspectiva da liberdade, dessa voz que nos diz como a gente deve agir através dos nossos sentimentos, da nossa própria percepção de nós mesmos, se dá na prática, na nossa vida? Ora, em primeiro lugar, a gente pode pensar sobre a política. Na política, o liberalismo coloca o ser humano, na sua individualidade, como autoridade total das decisões políticas. E nasce aqui o conceito, então, da própria democracia liberal, onde as eleições, por exemplo, onde cada pessoa tem a possibilidade de refletir, de tomar uma decisão única, pessoal, individual, livre para escolher quem é o seu candidato, que ela vai dar o seu voto para que ele possa representar a ela nas instituições que regem politicamente o governo. Bem como a política deve ser feita de forma a preservar essas liberdades individuais de cada um. Inclusive é por isso que nos Estados Unidos, quando se fala em liberais, é um pouco diferente do que se fala no Brasil. Nos Estados Unidos, quando chamam alguém de liberal, é quase que associado à esquerda, porque eles usam o termo liberal nessa perspectiva do liberal na política. Então lá vão chamar de liberal o cara que luta por questões de igualdade de gênero, de feminismo e tal. Porque na política um liberal deve ser essa figura que preza pelo indivíduo, pela liberdade do indivíduo como única e final fonte de autoridade política. Mas você pode também pensar na aplicação do liberalismo na economia, que é mais como no Brasil a gente enxerga um liberal. Da mesma forma como na política, na economia, o liberal vê o consumidor, o indivíduo consumidor, como única e final fonte de autoridade econômica. Ou seja, para um liberal, o cliente
tem sempre razão. O que é bom, o que é ruim na economia, depende se o cliente quer comprar ou não quer comprar. Você imagina, por exemplo, que a gente vai construir um carro novo. Então a gente chama os maiores especialistas do mundo, tanto em engenharia, quanto em planejamento de cidades, tecnologia, programação, até um Nobel da Paz, do meio ambiente, da biologia. As pessoas vão construir o carro ideal que funcione tanto tecnicamente quanto por uma perspectiva de mundo, de sociedade, de preservação do ambiente. E você faz aquele carro perfeito. E ninguém compra esse carro. Para o liberal, esse carro não presta. E você não vai poder botar a culpa no cliente. Não, porque o cliente é a autoridade final. Se ele não quis comprar, foda-se, então esse carro é ruim. Você não pode dizer, não, mas a gente fez o carro perfeito, com a propaganda perfeita, com tudo perfeito. Se o cara não comprou porque o cliente é um imbecil. Não, foda-se. Para o liberalismo econômico, a última palavra é a palavra do cliente. E é por isso que o liberal gosta tanto da ideia de privatizar tudo. Porque na União Soviética, por exemplo, não era assim. O governo chamava os maiores especialistas e criava o carro ideal para aquela sociedade. Então, aquele modelo de carro era o modelo ideal. Para um liberal, isso é um absurdo. Carro bom é o carro que eu quero comprar. Então, é por isso que o liberal às vezes vai gostar da ideia de, não, eu não quero ter um sistema de saúde gratuito, eu quero ter o que eu quero pagar, nem que eu tenha que pagar uma grana por isso, eu não quero ter um sistema de correio do Estado. O Estado não pode dizer como tem que ser o correio tem que ser como eu quero, eu vou pagar pelo que eu prefiro. Mas o liberalismo se aplica também à arte, por exemplo. Ao longo de muitos séculos, artistas, filósofos, escritores tentaram entender o que é a beleza, o que é a arte, qual o significado da estética. Enquanto para um liberal, a arte é o que você quiser que seja arte, porque você é a última instância de decisão. Você deve conhecer aquela obra do Marcel Duchamp, que ele botou um vaso sanitário no meio de um museu e disse, isso é arte. E todo curso de arte, eu disse, se você fizer uma faculdade de arte, um curso de arte, vai te falar sobre essa obra, porque ela levanta esse questionamento, enfim, o que é arte? E no mundo de hoje, que é um mundo liberal, uma sociedade liberal, a arte é o que você quiser que seja arte. A beleza está nos olhos do espectador, e não alguém de fora que lhe diz o que é arte, é o que você sente como arte. Mas o liberalismo se aplica também à ética, às decisões do nosso dia a dia, de como é que se faz uma vida boa, uma vida ruim, o que eu devo fazer para ter uma vida plena, as decisões do meu dia a dia. E aqui, mais do que nunca, o liberalismo vai dizer que as decisões certas são as decisões que brotam dessa relação que você tem com você mesmo, das decisões a partir do seu sentimento. Quer dizer, há 500 anos atrás, se um homem, por exemplo, se apaixonasse por outro homem, ele iria conversar com o padre da cidade dele e diria, olha padre, eu estou apaixonado por outro homem, o que eu faço? E o padre vai dizer, você esquece desse outro homem, porque você não pode se apaixonar por outro homem. Não, mas eu sinto, isso está no meu coração, eu tenho esse desejo, eu olho para mim mesmo e vejo que eu realmente amo esse outro homem. Foda-se, ninguém está se importando com o seu desejo, com a sua emoção, com o seu sentimento, você não pode porque isso é pecado, você vai para o inferno. A filosofia liberal não, ela vai te dizer que o que importa é o que move o seu coração que está lá dentro. Essa é a decisão certa a ser tomada. E é óbvio que isso levanta umas outras questões que nem sempre a decisão certa para você, a partir do seu próprio sentimento, vai ser a decisão certa para outra pessoa. Por exemplo, se você é casado, tem filhos e tem com a sua mulher um acordo de fidelidade, mas você se apaixona por outra mulher. E lá dentro, a sua voz interna diz que você deve ficar com essa outra mulher. Mas você ficar com essa outra mulher vai entristecer a sua esposa e os seus filhos. E aí? O que você faz? Eu não sei bem o que você faz, mas a gente sabe que essa conversa ela vai levar para um campo onde vai se avaliar os sentimentos dos outros, né? O quanto que a sua mulher vai ficar triste, quanto seus filhos vão ficar tristes. Ou seja, mesmo na decisão de como resolver essa encrenca, ainda assim os conceitos liberais de preservação do sentimento de cada um, da individualidade de cada um, são os valores que são colocados na mesa para se ver e se resolver o que fazer dessa coisa toda. Mas o liberalismo também se aplica à educação. Hoje é muito comum você ver nas escolas os professores falando que o que eles mais querem ensinar para as crianças não é exatamente matemática, ou português, ou geografia, mas é que elas possam sair daquela escola pensando por si mesmas. Isso é o liberalismo no seu máximo, ou seja, o que uma criança deve aprender na escola não é exatamente o que o professor tem para aprender, para dizer, para ensinar, mas o que a própria criança vê nela mesma o que interessa, o que importa para ela. E por mais que possa parecer estranho, o liberalismo também se aplica muito à religião.
No cristianismo, por exemplo, quer dizer, você vai ver há 500 anos atrás, a ideia de um cristão era uma pessoa que deveria preservar a simplicidade. Você até podia ter dinheiro, mas você não devia ostentar. Seria uma vida simples, uma vida de negação ao prazer. Enquanto hoje, principalmente nas igrejas neopentecostais, a lógica é totalmente diferente. Afinal, você é um filho de Deus, você merece receber o melhor de Deus. Então você pode pedir para Deus lhe dar um carro novo, uma casa nova, aumentar seu salário, porque é isso que vem lá de dentro de você, e Deus é um pai que quer te agradar como filho e ver o que tem dentro de você que ele possa te oferecer de melhor. Ou seja, você pode até não perceber, mas a gente compra o pacote completo do liberalismo. Desde a ideia de direitos humanos, a liberdade de comércio, e você vê até os protestos que rolam ao redor do mundo quando as pessoas estão insatisfeitas com o governo, na maioria das vezes elas estão pedindo não que haja uma ruptura com o liberalismo, mas que haja mais liberalismo, que haja um liberalismo melhor, mais bem executado. Elas vão pedir mais democracia, mais direitos das suas individualidades. Até porque, se você for perguntar qual outra ideologia corrente no mundo hoje tem força para responder aos dilemas da nossa geração e dar respostas mais convincentes do que o liberalismo tem dado para as pessoas? Quais outras ideologias estão circulando pelo mundo que podem dizer coisas interessantes para as pessoas a respeito, por exemplo, do mercado de trabalho? Quer dizer, hoje a gente não faz a mínima ideia de como é que vai ser o mercado de trabalho daqui a 30, 40 anos. Quer dizer, o que uma criança tem que estudar hoje na escola para ter uma boa profissão daqui a 40 anos, daqui a 30 anos? A gente não faz a mínima ideia. A gente não faz nem ideia se vão existir profissões daqui a 30, 40 anos como existem hoje. Ou questões de biotecnologia, por exemplo, da forma como a alteração em código genético pode, daqui a pouco tempo, abrir uma ruptura social, que assim como já existe um buraco que separa ricos e pobres, mas eles ainda compartilham do mesmo aparato biológico, quer dizer, o rei e o plebeu ainda podem ter câncer e sofrer das mesmas doenças, mas pode ser que daqui a 30 anos, com os avanços da biotecnologia, ricos e pobres finalmente sejam separados, inclusive biologicamente, porque um rico vai poder ter o seu filho dizendo como é que vai ser o físico dele, como é que vai ser a cabeça dele, como é que vai ser, para ele não ter mais doença, para ele morrer com 150 anos de idade, e o pobre vai ser uma subespécie humana. E o mais curioso é que justamente essas tecnologias e as possibilidades da tecnologia alterar o mundo como ele é nos próximos anos são justamente os lugares que vão gerar o colapso do liberalismo. O colapso do liberalismo muito provavelmente venha muito mais do Vale do Silício do que de Moscou ou da China. Quer dizer, a tecnologia aplicada hoje às ciências humanas, como a biologia, a neurociência, os estudos do cérebro, eles nos mostram que lá dentro da nossa cabeça, se você começar a abrir o cérebro humano e todas as suas ligações neurais, elétricas, diferente do que o liberalismo te diz, você não vai encontrar lá dentro uma alma. Não existe uma alma dentro de nós. Não existe essa voz interna que clama por dizer o que ela gostaria de fazer, das decisões que ela gostaria de tomar. E da mesma forma como não há alma, também não há uma liberdade. A neurociência mostra hoje que nosso cérebro funciona muito mais como que um algoritmo bioquímico que responde de determinadas formas a diferentes afetos que ele recebe. E no algoritmo não existe a ideia de liberdade. Você não vai encontrar nada dentro do nosso cérebro que mostre que existe dentro de nós algum tipo de liberdade, como nós gostamos de imaginar e de ver a nós mesmos, né, como seres livres e tal. E ainda mais, a ciência nos mostra hoje que até a ideia de sentimentos, essa coisa de procure os seus sentimentos, o que você quer fazer, o que é o melhor para você, que os nossos sentimentos não passam também de reações
biológicas a esse algoritmo bioquímico que nós temos no nosso cérebro. E que esses sentimentos, inclusive, não passam de respostas do nosso corpo para questões que envolvem reprodução e sobrevivência. Você pega, por exemplo, um macaco. O macaco está na selva, daí ele vem em cima de uma árvore que tem uma banana. Só que ele olha para o lado e vê que entre ele e a banana tem um leão dormindo. Na hora que ele vê essa cena toda acontecendo, ele rapidamente tem que fazer um grande cálculo para saber como ele deve agir. Se ele deve pegar a banana, se não deve, se deve correr, fugir, se deve ficar na dele, sair quietinho. Ele tem que saber a distância que ele está entre ele e a árvore, se ele tem capacidade física de correr até lá, quanto que teria que subir da árvore. Ele tem que olhar para o leão, ter uma noção do tamanho desse leão, se esse leão também teria velocidade para alcançar ele, se o leão está dormindo profundamente ou está num sono leve, se o leão parece que comeu há muito tempo ou se está com fome, se ele mesmo está com muita fome, se ele realmente precisa daquela banana ou é só uma gula. A simples decisão desse macaco de se ele vai comer ou não vai comer a banana, ela parte de um cálculo matemático gigantesco que envolve várias variáveis que ele tem que ter noção de como é que elas funcionam. E esse resultado chega ao macaco de volta não em forma de uma mensagem no celular ou uma mensagem de texto dizendo você deve pegar a banana. Não. Essa nossa máquina de calcular biológica que toma decisões a partir de todas essas variantes, nos dá a resposta do que a gente deveria ou não fazer de acordo com a análise que o nosso corpo fez, ou que o corpo do macaco fez, em forma de sentimentos. Ou seja, esse macaco vai sentir coragem, vai sentir medo, vai se sentir confuso, ele não sabe o que fazer. E esse sentimento que o macaco vai sentir vai ser a pista mais próxima que ele vai ter para tomar a decisão de como ele vai agir ou não. Ou seja, que os sentimentos que a gente preza tanto por ser algo que vem de dentro da gente, que faz a construção do nosso eu, nada mais são que uma resposta de um algoritmo cerebral às situações que se apresentam no seu dia a dia. Ou seja, tudo que o liberalismo usa como argumento para dizer como as decisões do ser humano devem ser tomadas são pontos que a própria ciência diz que não existem. Ao mesmo tempo, é curioso que justamente essas perspectivas, elas também acabam legitimando a ideia do liberalismo. Afinal, usando aquele exemplo anterior, se você for um homem que está apaixonado por outro homem, é muito melhor, obviamente, você contar com a decisão das suas emoções, mesmo que essas emoções sejam um subproduto de um cálculo matemático do seu algoritmo bioquímico, do que o que a Bíblia diz, que a Bíblia foi escrita há caralhadas de anos atrás, por um bando de nômades andando pelo deserto que não sabiam quem você era, não tinha a mínima ideia quem você era. Mas o que vai acontecer quando começarem a se criar algoritmos programados que conhecem a gente melhor do que a gente mesmo? Isso não é algo que está muito distante. Você pega na saúde, por exemplo. É muito claro que em pouco tempo a gente vai ter um acompanhamento médico nosso baseado em algoritmos que vai ser muito mais eficaz do que qualquer médico que você tem que marcar uma consulta, ir até o cara, me sentir meio mal, tem que ligar para o médico que vai me atender daqui a uma semana, daí vou fazer um exame que vai ser resultado daqui a mais uma semana, depois ter mais uma semana para voltar para o cara. Daí a pouco você vai ter um reloginho que você vai acordar de manhã todo dia, ele vai te dizer tudo sobre o teu corpo rapidamente, antes mesmo de você considerar pensar sobre o que está acontecendo no seu corpo. Tem o caso da Angelina Jolie, que rolou esses tempos, que ela fez um rastreamento do DNA dela e descobriu que ela tinha, 90% de chance de ter câncer no seio. E várias pessoas da família dela tiveram câncer. Se não me engano, a mãe dela morreu de câncer. E ela decidiu tirar os seios para não ter a chance dela mesma desenvolver o câncer. Hoje isso ainda parece uma coisa esquisita, mas no momento que esse tipo de rastreamento de DNA for algo popular e comum, as pessoas vão fazer isso o tempo inteiro. Quer dizer, você vai passar a confiar muito mais num algoritmo que fala, você tem 90 e tanto por cento de chance de desenvolver um câncer. É óbvio que você vai confiar mais nesse dado do que na sua emoção, no seu sentimento de, nossa, será que eu vou ter um câncer ou não vou?
Se você pega a direção, hoje já é assim. Eu, quando vou andar de carro, eu já não conto nada com o meu instinto, com as minhas emoções, com o que vem lá de dentro. Eu entro no carro e coloco no aplicativo onde tem que ir, o mapa onde tem que ir, e vou olhando pro mapa e ele me leva até o lugar. Coisa que, sei lá, 15 anos atrás, você ia dirigir só com mil atenções, você te liga, não, é pra cá, é pra lá, tem que saber pra onde ir, não sei o quê. Eu confio muito mais dirigindo hoje num algoritmo que me diz qual o melhor caminho, ou ainda não só como chegar no lugar, mas qual caminho eu faço para gastar menos tempo do que no meu próprio instinto, nas minhas próprias emoções. E tem algo que eu já vi em pouco tempo, que são os carros automatizados, que vão dirigir sem precisar de um motorista. E isso é uma questão de pouquíssimo tempo. E quando isso começar a acontecer, a gente vai pensar por que por tanto tempo a gente achou que isso fosse algo improvável de acontecer, porque quando os computadores começarem a dirigir nosso carro, você não vai ter mais tanto acidente. Um computador não vai dirigir bêbado, ou com sono, ou cansado, ou vai brigar com o cara do carro do lado, porque o cara do lado não vota no mesmo candidato que você, ou tá nervoso porque brigou com a mulher, ou porque foi demitido do emprego. O mundo vai ser um lugar muito mais seguro, inclusive, para andar nas ruas, quando os computadores começarem a dirigir os carros. Porque tudo vai ser baseado em algoritmos e não nas nossas emoções. E aqui é onde colapsa o sistema liberal, que parte do princípio que as nossas emoções são a fonte mais confiável de decisão para cima de todas as coisas. E parece estranho falar isso, mas a mesma coisa aconteceu, por exemplo, no Iluminismo. Lá em 1400, as pessoas queriam saber o que fazer, elas perguntavam para o padre, elas olhavam para a Bíblia, e como eu devo agir? Aqui está, a Bíblia diz tal coisa, o padre diz tal coisa. E de repente elas pararam de agir desse jeito, porque elas pararam a confiar mais nos seus sentimentos, nas suas emoções, do que na Bíblia. E em breve vai chegar o tempo onde as pessoas vão confiar mais no algoritmo do que nas suas emoções. E vai ser muito melhor. Talvez você ouça música hoje já assim. O Spotify me dá dicas muito melhores de música do que se eu for sozinho procurar. O Netflix me dá dicas de filme bem mais interessantes do que as que eu posso pesquisar sozinho. Se você vai comprar um livro na Amazon, por exemplo, a Amazon conhece o que você gosta. E a venda dos livros é interessante porque não é só sobre os livros que você pesquisou, que você gosta mais, que ela viu que os seus amigos gostam, mas em breve a Amazon vai te dizer que livro que você gosta, inclusive pelo seu comportamento ao ler um livro. Porque assim como você vai olhar pro dispositivo, o dispositivo vai olhar de volta para você e vai saber em qual trecho do livro que você sorriu, em qual você chorou, qual que você leu mais rápido, em qual que você parou de ler para ir dormir. E vai criar esse algoritmo todo para dizer, não, esse livro é o melhor para você. Isso se você nem pensar na possibilidade, inclusive, de com quem você deve casar. Talvez uma das perguntas mais complicadas de se responder no mundo até hoje é com quem você deve casar. Se é que você quer casar, né? Mas em breve você vai poder chegar para o Google e falar, Google, com quem eu devo casar? Tem duas pessoas que eu estou interessado e não sei com qual delas devo ficar. O Google vai olhar para você e falar, olha meu amigo, eu te acompanho desde o dia que você nasceu. Eu já li todos os seus e-mails, todas as suas ligações telefônicas, todas as suas fotos, eu sei o que você pensa, como você pensa, eu vi como você ficou, como você reagiu depois de cada encontro que você teve, depois de cada vez que você fez sexo com alguém. Eu conheço tudo de você. E conheço tudo dessas duas pessoas também. E não só conheço de vocês, três, como conheço de todas as relações amorosas que acontecem no mundo inteiro. Então eu te digo sem sombra de dúvida, estatisticamente, você tem 90% mais chance de dar certo com a pessoa A do que com a pessoa B. E eu te conheço também, inclusive que eu sei que você vai ficar chateado com o que eu te falei. Que você, na verdade, queria muito mais ficar com a pessoa B, mesmo tendo vindo me perguntar isso. E eu sei por que você comete esse erro. Porque você dá valor demais para a beleza física. E você faz isso, na verdade, por algo que aconteceu com ancestrais seus há milhões de anos atrás, lá nas savanas africanas, que faziam você acreditar que a beleza física representava algo mais do que ela realmente representa. Mas se você tomar essa decisão a partir dessa perspectiva da beleza física, você tem muito mais chance de ter um relacionamento fracassado do que se você fizer o que eu estou te dizendo.
E é engraçado porque a gente fala sobre isso e parece aqueles filmes, né, de ficção científica, quando existe como que uma luta entre os computadores que querem tomar conta do mundo versus os homens, e no fim das contas, nesses filmes, os homens acabam vencendo a batalha e os computadores perdem a batalha, porque os computadores, no fim das contas, são só máquinas e eles não conseguem entender o sentimento humano, eles não conseguem amar como o ser humano ama. Mas é claro, isso que os filmes dizem, porque os filmes são feitos para humanos, né? Então eles têm que ganhar no fim das contas, porque pelo que a ciência diz, por que uma máquina não pode amar como o ser humano ama? Por que uma máquina não pode sentir como o ser humano sente, se nossos sentimentos não passam de ligações neurais elétricas reagindo como que um algoritmo às coisas que nos afetam ao nosso redor? Mas, claro, tudo isso que eu estou te falando pode também não ser bem assim. Porque quando a ciência estuda a nossa subjetividade, as nossas sensações, os nossos sentimentos, ela estuda sobre isso dentro dos limites da nossa própria subjetividade. Quer dizer, um ser humano estudando como funciona a sua consciência é como um peixe querer estudar o que é a água. Ele só pode entender o que é a água a partir da limitação do universo onde ele vive dentro da água, sem saber o que está lá fora de verdade, né? Só que algo ser verdade ou não ser verdade não é um limite para algo realmente acontecer e algo realmente transformar o mundo. Quer dizer, o cristianismo, ao longo de séculos, foi a filosofia, a forma de pensamento mais corrente do mundo, mesmo dizendo que o mundo foi criado em 7 dias e que no fim o cara teve que descansar um pouquinho porque deu muito trabalho para ele fazer estrela, fazer bicho, fazer gente e tal. Uma coisa inevitável: a tecnologia e a nossa relação com as máquinas, com os algoritmos, vão definir o futuro do nosso pensamento, de como nós vamos entender a nós mesmos. E aqui me lembra muito uma frase atribuída a Lenin, que dizem que um dia, depois da Revolução Russa e tal, alguns trabalhadores chegaram para Lenin e falaram para ele: Lenin, nos explica uma coisa. Nos explica em palavras simples o que é o comunismo. Porque assim, a gente não vai ler o Capital, é um livro muito difícil, muito denso, a gente também não quer uma palestra filosófica agora aqui. Nos diga em poucas palavras, nos explique pra gente simples, trabalhador, o que é o comunismo. Lenin olhou para esses caras e falou assim: comunismo é poder aos trabalhadores, à classe trabalhadora, e eletrificação de toda a Rússia. Ou seja, Lenin queria dizer que não era possível uma revolução, uma mudança do próprio homem se não tivesse abraçado a tecnologia. Não existiria uma revolução russa se não tivesse luz elétrica, não tivesse motores, equipamentos e fábricas. Ou seja, nem existiria uma revolução russa se não tivesse havido antes uma revolução industrial. É por isso que muita gente trata o comunismo como se fosse uma religião da tecnologia, porque ela, assim como algumas religiões, ela oferece uma perspectiva de um futuro de paz, de prosperidade, de melhoria para as pessoas, mas isso não depois da morte, isso aqui na Terra, a partir do uso da tecnologia. É a pergunta que fica: o que será desse novo mundo regido pelos algoritmos? Mais um lugar onde o capital define o rumo das coisas e agora pode inclusive te programar, ou um lugar onde a informação e a qualidade da informação possa fazer do mundo um lugar mais interessante. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final aqui. Se você assistiu até o final, deve ter gostado. Se você gostou, você pode dar aí seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você gosta desse canal, convide seus amigos para curtir esse canal, para se inscrever aqui, para acompanhar o nosso trabalho. E se você gosta desse canal, eu queria te convidar a ser um apoiador financeiro aqui do nosso projeto. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo, o link para ela está aqui no Apoia. Vai aparecer um link aqui por cima também, você pode clicar aí. A partir de R$10 você pode ajudar a gente a manter esse trabalho, para a gente poder criar mais conteúdo, fazer mais vídeos. Os apoiadores desse canal participam comigo de um grupo fechado no WhatsApp, a gente fica trocando ideia o dia inteiro, bem legal. Inclusive, não posso esquecer que antes de acabar esse vídeo, preciso mandar um abraço para os apoiadores do nosso canal. Então vamos fazer isso agora.